Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Ah, não vai me dizer que você também está desanimado com a política. A gente sabe que o momento é, no mínimo, confuso e que as pessoas têm todo o direito de achar que não existe mais luz no fim do túnel. Só que aqui neste programa não aceitamos cabeça baixa. E se a gente tentar debater aquele trocadilho? Na crise, crie. Será que o Poder Legislativo, como instituição que está ali, ao lado do Judiciário e do Executivo, não pode ajudar e ainda sair fortalecido dessa? Como? E as desigualdades sociais do Brasil, será que um dia vão deixar de existir? Bom, para analisar tudo isso, temos hoje uma ajuda de peso. O nosso convidado é o criador da Renda Básica de Cidadania e só no Senado atuou por 24 anos. Eduardo Suplicy, do PT, também foi vereador de São Paulo, deputado federal e, claro, deputado estadual em 1978. Hoje é secretário municipal de Direitos Humanos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é um prazer, é uma honra. Para mim também é uma alegria poder estar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi a casa onde por 4 anos fui parlamentar. E então, Viviane Cesarino, estou pronto para você fazer qualquer pergunta sobre tudo o que quiser. Olha que a gente está precisando de respostas, né, senador? E muitas. Bom, eu queria que o senhor contasse como é que foi essa chegada até aqui. Como eu falei, em 1978, na época eleito pelo MDB, porque o PT, né, que é o partido do senhor, ainda nem existia. E teve uma votação muito grande, parece que é a segunda maior da história da Assembleia Legislativa. Então, eu tive 78 mil votos em 1978. O segundo mais votado naquele ano, Robson Marinho, de São José dos Campos, que depois se tornou presidente da Assembleia Legislativa, era líder do MDB antes disso. Ele foi o mais votado em 78. Bem, eu cheguei à vida política como? Acho que posso falar. Nasci em 1941, em São Paulo, ali perto do MASP, na esquina da Alameda Casa Branca com a Alameda Santos. Meus avós moravam junto à Avenida Paulista e com meus pais, numa casa muito agradável, morava em frente ao Parque Siqueira Campos. Meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, eram pessoas assim católicos, fervorosos e que transmitiram a mim, e nós éramos 6 homens, 5 mulheres, assim, valores de quão importante era que nós, irmãos e irmãs, sempre estivéssemos agindo de maneira muito unida, fraterna, solidária, mas também aprendi com eles que aquilo que era importante termos entre nós deveria também valer para além dos muros de nossa casa. Para todo mundo. E meu pai era um corretor bem-sucedido, tinha fundado o escritório Suplicy em São Paulo em 1937, mas dedicou grande parte de sua vida a movimentos sociais, como o movimento pela desfavelização de São Paulo. Eu muitas vezes o acompanhei, ele foi presidente da guarda de automóveis, a guardinha de automóveis, que cuidava de rapazes, digamos, de meninos de 7 até 14 anos, que parte do dia eram engraxetes ou guardadores de automóveis com uma farda, e a outra parte do dia estudavam, em geral, meninos assim, de famílias muito carentes, vivendo nos lugares mais pobres de São Paulo, e às vezes eu ia lá ver e percebia que, como aqueles meninos o abraçavam como se fosse um segundo pai. Então, quero lhe dizer que de meus pais tive, assim, exemplos muito fortes que levaram-me até o dia, eu vou explicar brevemente,
eu estudei em colégios muito bons, a Escola Nossa Senhora das Graças, que ficava na Rua Maranhão, hoje o Gracinha, que fica lá no Itaim, na Tabapuã. Depois fiz o Colégio São Luís, do admissão até o colegial, e era uma pessoa que fazia muito esporte, tinha muitos amigos e tudo, mas que, por exemplo, quando eu tive, acho que era quando estava com 14 anos, eu fui crismado lá no Colégio São Luís e era noivo de minha irmã Ana Maria, o Dilson Domingos Funaro, que depois foi ministro da Fazenda e autor do Plano Cruzado, só que e me tornei muito amigo dele e o convidei para ser meu padrinho de crisma. E ele me deu um livro de presente sobre a vida de Galileu Galilei. Naquela época eu também assisti o filme da história de Nicolau Copérnico. E ao conhecer a vida destes cientistas, me deu assim uma enorme vontade de levar as coisas a sério e também de sempre, como eles o faziam, buscar a verdade para alcançar a justiça, para descobrir. Tem uma hora no filme sobre Nicolau Copérnico que a mãe ou a filha perguntou a ele, mas o que você fica aí falando que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é redonda, você não vê que está incomodando a igreja, os homens do poder? Porque eu quero descobrir a verdade. E por que tanto você quer descobrir a verdade? Porque é uma coisa humana. Sensacional. E eu que gostava muito de jogar futebol, basquete, nadar, voleibol, tudo, quando cheguei aos 15 anos, eu até um dia andando na Avenida Paulista, havia uma certa rivalidade entre os estudantes do São Luís e do Colégio País Leme. E eu indo para casa, na Paulista, a pé, eis que um grupo de rapazes está assim, conversando, um olha bravo para mim, e eu pergunto, o que você está olhando? E aí o rapaz veio para cima de mim, eu acabei rolando no chão. Saiu briga para valer. Cheguei ensanguentado em casa e depois daquele episódio eu pedi a um cunhado meu, Aguinaldo Araújo Góes, você conhece algum treinador de boxe muito bom? Ele falou, eu conheço, Lúcio Inácio da Cruz me apresentou. Dos 15 aos 21 anos eu treinei boxe, disputei o campeonato da Gazeta Esportiva e tudo. E, além de treinar em casa, onde eu tinha aulas com amigos, eu passei a frequentar as academias de boxe, um esporte feito, sobretudo, digamos, por pessoas sem tantos recursos, e eu passei a conviver e a viver muito com eles, e sabe que quando duas pessoas estão no ringue de boxe, ali é tudo igual, porque um pode acertar o outro e tem que sair, esquivar, etc. Mas eu passei a ter amigos, que me fizeram até compreender um pouco as suas condições de vida e dificuldades e tudo. Boxe é igual à política, senador? Tem alguma coisa a ver, sim, às vezes, mas tem que saber esquivar muito bem e acertar no momento certo. Agora, eu, na minha adolescência, eu quis muito saber por que havia no Brasil tamanha desigualdade, por que ao lado de pessoas que eu percebia tinham todas as facilidades de estudo, de ter automóvel, de ter as melhores condições de poder viajar, de ter férias em bons lugares e tudo, e por outro lado havia pessoas assim com carências muito grandes. E o que levava pessoas assim, por exemplo, eu tinha uns 10 anos de idade e dormia num quarto de frente ao Parque Siqueira Campos, e às vezes lá por volta das 11 horas, meia-noite, eu era acordado, eu ia ver da janela o que tinha ocorrido lá. Era
mulheres que estavam apanhando de borracha dos policiais que obrigavam a entrar na rádio patrulha, na viatura policial, ficavam os 3, 4 dias lá, detidas, para depois voltar a fazer o seu trotuar ali. Então, são fatos como esses fizeram-me pensar, mas o que leva estas pessoas a esta condição de muitas vezes estar ferindo a sua dignidade na sua atividade? E tanto... Perguntas diferentes da do Galileu, mas perguntas, né? Eu queria saber das coisas, né? E eu ingressei na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, fiz o curso. Na metade do curso, eu pedi a meus pais, olha, surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem para a Finlândia. Vai haver o Festival da Juventude pela Paz e Amizade, e depois poderei fazer uma excursão para os países socialistas da época, União Soviética, Tchecoslováquia, Polônia e outros. E eu falei, olha, eu gostaria muito de conhecer a Europa Ocidental, a Europa Oriental, para ver um pouco como é que funciona o sistema capitalista, o sucesso do mercado comum europeu, o que é o socialismo, as transformações que lá estão ocorrendo. Ainda estudante, isso? Eu parei ao completar o 2º ano, pedi a meus pais para parar por 6 meses para fazer essa viagem, eles me proporcionaram e eu fiquei vendo, fui à Alemanha, vi a Europa, Alemanha Oriental, Ocidental, vi o Muro de Berlim e pensei, fui ainda à França, à Áustria, à Suíça, fiquei 1 mês lá fazendo um curso, e diversos países, e fui ainda à Polônia, à Itália, à Hungria e Iugoslávia naquela época, então, e cheguei à conclusão, depois de toda essa viagem, de querer descobrir as coisas, que era importante, sim, ajudar a transformar o Brasil numa sociedade mais justa, mas que era importante se fazer isso por meio da democracia. Eu tinha... O senhor acredita que a democracia plena a gente só vai atingir o dia que não tiver mais desigualdade? É claro que se tivermos uma sociedade mais igualitária, com a possibilidade de todas as pessoas terem o direito à voz e à vez e poderem usufruir dos direitos à cidadania de maneira mais plena, é claro que a democracia estará em um grau muito superior, mas para atingirmos isso é fundamental que haja a democracia, as liberdades democráticas. Então, eu era, em 1963, já estava no 3º ano da GV, e eu era diretor cultural, fazia uma opção de atividades, palestras e tudo, mas fui eleito presidente do centro acadêmico de 63 para 64, justamente quando houve o golpe militar de 31 de março de 64, ou 1º de abril, e aquilo lá mexeu muito conosco. Eu organizei até uma assembleia de todos os estudantes e professores convidados para discutir o que é que iria fazer, isso antes do golpe, e me lembro que no final daquela assembleia fizemos uma votação e a maioria dos alunos votaram para que fosse respeitada a Constituição e a democracia. Mas vivemos aí momentos difíceis. Eu, uma vez formado, fui trabalhar no escritório Suplicy por 1 ano e pouco, mas em fevereiro de 66 surgiu a oportunidade de um concurso para ser professor de economia na Fundação Getúlio Vargas, onde eu havia estudado. Então, eu disse para meus pais, olha, eu gostaria muito de fazer esse concurso, porque se eu passar, eu vou poder possivelmente fazer o mestrado, o doutoramento em economia, para daí poder saber de como transformar as coisas
Meu pai até falou, olha, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai proporcionar o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que lhe deixar feliz, eu vou procurar lhe ajudar. E eu fiz o concurso, passei, estou feliz até hoje com a trajetória escolhida, e então tornei-me professor de economia, fiz o mestrado e o doutoramento, e quando voltei ao Brasil, depois do doutoramento em 73, dando aulas na GV, eu fui convidado para escrever artigos, primeiro na Última Hora, e depois fui editor da Visão, e 76 até 80, redator de assuntos de política econômica na Folha de São Paulo. Escrevia 3, 4 artigos por semana. Quando foi 76, eu ajudei até com outros colegas, éramos uns 40 amigos, assim, que havíamos ajudado a eleição do deputado a vereador pelo MDB, depois meu colega aqui na Assembleia Legislativa, Flávio Flores da Cunha Berremba. E estávamos comemorando a vitória dele numa pizzaria em Moema. No dia da eleição, estávamos certos de que ele havia sido eleito, quando alguns amigos, como Chopin Tavares de Lima, Eduardo Millet e outros, vieram à mesa onde eu estava e falaram, olha, nós estamos pensando em quem poderá ser candidato na próxima eleição em 78. E como seus artigos na Folha de São Paulo estão sendo muito lidos, especialmente pelos jovens, queríamos que você pensasse em ser candidato a deputado na próxima. E eu, então, fui... Mas o senhor nunca tinha pensado nisso? Eu não, assim... acho que quando menino tinha pensado, uma vez me lembro de até brincando de aviãozinho num lugar, eu pensei, um dia eu vou participar da vida política, mas estava mais encantado pela profissão de professor. Mas naquele momento eu, então, resolvi conversar com pessoas tais como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Chopin, Tavares de Lima, Plínio de Arruda Sampaio, Alberto Goldman, para perguntar o que é ser um parlamentar, um deputado. E achei muito interessante, me inscrevi no MDB em 77, precisava ser um ano antes, e em 78 saí por aí soltando panfletos, entregando, era um bar, num restaurante, na fila de cinema, na fazendo rua, a propaganda. Na praça era uma foto minha, um candidato necessário, um número e tal, atrás tinha um pouco da minha história e os objetivos que eu procuraria alcançar, e cheguei a 78 mil votos, e a partir de março estava aqui, de 79, na Assembleia Legislativa. Me lembro que era dezembro de 78, nós nos reunimos lá na Câmara Municipal para escolher quais eram os objetivos maiores de nosso partido MDB aqui na Assembleia Legislativa. Me lembro que eu tinha assim muita afinidade com Fernando Henrique Cardoso, que havia sido candidato ao Senado com Franco Montoro, e eu fui o candidato a deputado estadual que mais percorri o estado de São Paulo junto a Fernando Henrique, embora sempre tive uma ótima relação de respeito e amizade com Franco Montoro, mas ali, naquele momento, achei mais adequado estar com ele, que naquele ano, inclusive, volta e meia, se reunia com um grupo de 15, 20 deputados que tinham muita afinidade com ele. E naquele encontro de dezembro, nós colocamos como um objetivo muito importante lutar por eleições livres e diretas, inclusive não apenas para governador, tinha acabado de ser eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral Paulo Maluf, e ele estava para indicar um prefeito para substituir o indicado na gestão anterior pelo governador Paulo Egídio, que era Olavo Setúbal. Então nós falamos, olha, vamos lutar com toda a nossa força para que em São Paulo
volte a haver eleição direta para prefeito da capital, bem como de todas as capitais e áreas de segurança nacional. Senador, então, desculpa interromper o senhor. Posso chamar um intervalo rapidinho? Claro. Dá licença. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias do Poder Legislativo. Não sai daí, até já.